Eu tenho certeza que esse jogo foi imoral. Mas falar que
participando e lembrando só mais uma vez que a intenção nossa aqui, do Observatório, do Sim Comércio, foi que a gente conhecesse o programa de cada candidato e a gente pudesse transmitir isso para a população. Por isso está sendo gravado, né? E nós vamos fazer a maior divulgação possível. Certo? Gostaria que você passasse o microfone para o Laureano. O Laureano é o presidente do Observatório Social do Brasil em Pindamonhangaba. Boa noite, Laureano. Boa noite a todos. Obrigado, Giovanni, pela presença. A importância desse evento para nós é muito grande, né? Propósito das 3 entidades apoiadas pelo Intercity é ampliar o espaço de cidadania, que na verdade só pode acontecer quando as pessoas têm clareza sobre as várias propostas para fazer, né, suas escolhas. O Observatório Social do Brasil, e Pindamonhangaba é uma das mais de 100 cidades do Brasil que tem o observatório, né, exceção Pindamonhangaba. Um dos principais propósitos do observatório é justamente ampliar a cidadania, acompanhando o poder público, zelando pela qualidade do poder público, pela transparência e, sobretudo, com ações efetivas junto a crianças. Por exemplo, em Pindamonhangaba a gente tem o Observatório Mirim, o Observador Mirim, que é um programa muito importante, o Acompanhe o Seu Vereador, sempre estimulando e ampliando essa possibilidade de cidadania. Então, das 3 entidades, é a entidade mais voltada para essa questão da governança, da boa governança, né? Exatamente. O Toninho também é voluntário do observatório, né? Lembra que a característica central do observatório é ser apartidário, né? A política que a gente faz é a política da cidadania, da participação, do acompanhamento do poder público, né? Então a gente agradece a presença dos candidatos, Giovanni fechando esse ciclo, né? E esperamos ampliar ainda nessas eleições, de repente, outros espaços para que esse tipo de ação aconteça. Lembrando que a noite está sendo gravada e o link já está lá no Facebook da ACIP. E lembrando também que o Observatório, o Sim Comércio e a ACIP são os realizadores do evento. Hoje, infelizmente, o presidente da ACIP, Mauro de Almeida, já havia programado um evento hoje particular, não vai poder estar aqui na noite. E me pediu que eu representasse, como diretor da ACIP jornalista, eu vou fazer isso, ok? Vou passar então a palavra para o Giovanni Nicoletti. Eu quero que você apresente o seu vice e fique à vontade. Muito obrigado por você ter vindo. Sim, as regras, né? Então, boa noite a todos, que bom que estão aqui. Como já foi explicado, o Observatório é uma entidade apartidária. Para ser voluntário participar do Observatório, nós não podemos ser filiados a partido nenhum. Então, por isso que é integral. Por isso que o Observatório fez todos os trâmites para poder realizar essas conversas com os candidatos. Nos inscrevemos no cartório eleitoral para seguir todos os trâmites corretos. E nós criamos algumas regras que foram colocadas no cartório e foram apresentadas para todos os candidatos e que nós precisamos segui-las. Então, é o seguinte, o foco da apresentação é exclusivo no plano de governo do candidato. E é estritamente proibido mencionar outros candidatos, bem como administrações anteriores ou atual. Porque nós achamos que precisa ser uma coisa construtiva. E todo mundo que está na televisão, que está nas mídias, vê que fica uma coisa horrorosa de candidato para candidato. E para evitar isso, e temos conseguido, as nossas duas assíduas assistiram todas as outras apresentações, elas
puderam confirmar que nós pedimos tanto para o candidato, eles conseguiram apresentar sem citar, e também para a plateia, porque vai ter uma hora que vai abrir, no início são perguntas aqui dessa latinha famosa, mas depois abre para vocês. Então, que vocês não façam perguntas comparativas ou que deixem o candidato em saia justa. Combinado? Podemos confiar? Maravilha. Então, inicialmente, ele tem 15 minutos para se apresentar e apresentar o plano de governo. Na sequência, ele retira sorteia aí 6 perguntas, de todas que estão aí dentro, responde, e por 2 minutos, eu fico cronometrando aqui, e depois abre para vocês fazerem 3 perguntas, que aí sim tem mais uns 3 minutos para responder cada uma. Beleza? Combinado? E ele sabe bem porque ele já foi voluntário do observatório, né, Giovanni? Então você sabe que a gente lá é Caxias. Então agora é isso. Boa noite a todos, muito obrigado pela presença. Obrigado, Toninho, representando o Seu Comércio, Laureano, representando o Observatório Social, Adelson, representando a CIP, 3 entidades muito importantes para a nossa cidade, que representam toda a boa vontade que a sociedade civil organizada tem em mudar a sociedade, de forma, muitas vezes, bem intencionada, mas que esbarra no poder público na hora de colocar em prática, muitas vezes, os seus objetivos. E o objetivo de vocês, certamente, é o mesmo objetivo de todos, que é tornar Pindamonhangaba uma cidade melhor. Então, muito obrigado a todos. Bom, eu vou começar a apresentação. Eu ia trazer o plano de governo, mas o plano de governo dá 3 horas de apresentação, não daria tempo hoje, né? Teria que fazer em 3 dias. Então eu fiz um apanhado com alguns tópicos, e aí eu vou discorrendo. Quem tiver alguma coisa nesses 15 minutos mesmo, não tem problema. Quem quiser alguma questão que tiver escrito ali, quiser perguntar, rapidamente pode perguntar, que eu vou respondendo rapidamente. Oi? Giovanni, só lembrando que o seu plano de governo, se passando para nós, ficará no site. Ok, depois eu passo o escrito. Original, isso. Porque o original é grande. Então. Não, digital. Digital, sim. Então, só para entender um pouquinho, eu sei que é chovendo molhado, mas toda apresentação tem que ter isso. Meu nome é Giovanni, eu sou filho da Célia e do Newton, que estão ali sentados no fundo. Aliás, hoje é aniversário do meu pai, parabéns, muito obrigado. Sou formado em administração de empresas pela Unital, tenho MBA em marketing pela ESPN, passei por algumas empresas, Ambev, Souza Cruz, Kaiser, Skin Cairol, onde eu trabalhei tanto na área comercial como na área de gestão. Atualmente sou microempresário, não tenho histórico político, então nunca me candidatei, nunca fui filiado a nenhum partido, mas sempre acompanhei muito de perto a política como entusiasta. Eu era aquele, junto com muitos de vocês, aquele tiozinho do WhatsApp, apesar de não ser tio, estava lá no WhatsApp, mandando, vendo, lendo, pesquisando, e aí eu saía dali e ia para o portal da transparência para poder entender um pouco mais dos números, etc. Fui me aprofundando cada vez mais. E quem talvez deu essa picadinha de aprofundamento foi o Observatório Social, que lá que nós começamos realmente a entender um pouco mais de como funciona a vida política e dos números da gestão pública. Sou casado com a Vanessa, que está ali do lado do meu pai, presente de aniversário dele. Sem filhos, nós somos da 3ª geração de comerciantes na cidade, que começou lá atrás. Atualmente, eu iniciei na parte política como presidente da Comissão Provisória do Novo aqui em Pinda. Eu que formalizei o Partido Novo aqui em Pinda recentemente. O Partido Novo já vem há muito tempo sendo cultivado por pessoas como o Levi, como o Tom, um monte de gente aí que veio ajudando a trazer o Partido Novo, e agora a gente tornou o Partido Novo realidade em Pindamonhangaba. Comecei coordenando a campanha dos vereadores e também elaborando o plano de governo. E agora, recentemente, me tornei candidato,
Fui aprovado no Jornada, para quem não sabe, para que você seja dirigente do Partido Novo, você tem que fazer todo um processo de seleção, que não é simples, é um processo bastante complexo. Ele tem provas escritas, provas orais, entrevistas, etc. São vários processos. Para dirigente é muito mais complexo. E depois, para me tornar candidato majoritário, também tive que repetir todo um processo novamente para me tornar candidato. Mas ficou fácil, porque de dirigente era mais difícil que majoritário, então foi mais tranquilo. E fui aprovado entre as 5 maiores notas do Brasil dentro do Partido Novo. Não gosto de falar essas coisas, não, faz parte do jogo. Então, por que o Partido Novo? Por que nós fomos, eu falo que o Partido Novo é meu primeiro e último partido? Porque, primeiro de tudo, nós somos extremamente vinculados a princípios, valores. Nós não tergiversamos sobre isso. Não tem negociação. Os princípios e valores são os mais importantes. Por isso que eu e a maior parte das pessoas que estão aqui se candidatando ou filiados ao Partido Novo estamos lá. Porque nós corroboramos com isso, nós concordamos com isso. E aqui em Pinda, em especial, devido ao histórico da cidade, a gente entende que o foco tem que ser nas pessoas e não no sistema, não na burocracia. A gente não pode perder de vista nunca que a burocracia ela serve tão somente como meio para se atingir algo. E quando esse algo é feito para melhorar a vida das pessoas, essa burocracia ela tem que funcionar. Ela tem que ser suave, ela tem que ser cartesiana, para ser justa, mas ela tem que funcionar. A partir do momento que a burocracia, que o sistema está prejudicando a vida das pessoas, a gente tem que mudar o sistema. E talvez esse seja a nossa grande missão no Partido Novo. E a grande, digamos assim, traduzir em miúdos, é fazer melhor, mais simples e mais barato. Respeito ao dinheiro público. A gente sabe que muitas vezes um gestor, um político, ele acaba sendo muito mais um gastador de dinheiro do que propriamente um gestor. É muito fácil apresentar propostas simples, e vocês vão ver mais na frente um exemplo prático. Inclusive eu estou tomando pedrada pra caramba desse assunto, mas eu vou trazer esse assunto de novo aqui, vão me dar pedrada de novo, não tem problema, vou tomar quantas pedradas forem necessárias, para que as pessoas entendam qual é a ideia. É fazer melhor, mais barato e mais simples, para que a gente possa atender a população de uma forma melhor. Nós somos liberais na economia, conservadores nos costumes. Vocês já viram alguns políticos aí do passado falarem isso. Vocês já viram o ministro da Economia falar muito isso. Esse é o nosso mote. Combate à corrupção. Bom, isso é uma questão de valor. Está nos nossos valores e princípios. Nós não temos qualquer intenção de aliviar a mão com relação à corrupção. Nós vamos bater forte. Nós vamos brigar com quem for necessário brigar, nós vamos brigar. Porque a corrupção é tirar o dinheiro do mais carente, é tirar o dinheiro do mais pobre. Que ele é o mais necessitado, ele que precisa mais do dinheiro público. E quando a gente permite a corrupção, é só 10%, isso é normal. Não, não é normal. 10% de 1 bilhão é muito dinheiro. São 6 milhões. E esse dinheiro daria para resolver a saúde de Pindamonhangaba por mais de uma década. Nós, muitas vezes, a maioria de vocês aqui pode não usar o sistema único de saúde. Só que muita gente, nós temos aí fora 170 mil pessoas que usam o sistema público de saúde. Dependem disso para viver. E nós não podemos deixar isso acontecer. E nós não vamos deixar isso acontecer. Então, menos Estado, mais liberdade e, principalmente, mais prosperidade para a população. Esses são os princípios e valores do Novo. Isso aqui está no site do Novo. Em todos os nossos materiais vocês vão ver isso aqui. Porque eu não vou ir ponto a ponto para ficar muito longo, mas quem quiser dar uma olhada está no nosso site. Bom, para não falar do passado, eu vou passar rapidinho isso aqui, eu não vou focar nisso. Esse aqui é o cenário que a gente fez na cidade, mas eu vou tocar em diante. Bom, qual que é a nossa linha de trabalho? Gestão focada em cuidar das pessoas. Menos burocracia, menos Estado, mais pessoas. Vamos focar no pagador de impostos lá.
Uma relação propositiva com o Legislativo. O Legislativo, infelizmente, durante esses últimos anos, não exerceu o seu papel fiscalizatório de forma adequada. E é muito engraçado que hoje, na eleição, todo mundo fala, mas efetivamente não fiscalizado. E eu acho de extrema importância existir organizações como o Observatório Social, que são auxiliares. E, num eventual governo nosso, Observatório Social e outras entidades que queiram ajudar a fiscalizar de forma propositiva as contas públicas terão, no meu compromisso, 100% de portas abertas. Porque é um compromisso nosso a transparência. Bom, redução de despesas, não preciso dizer muito, nós precisamos enxugar o Estado. Então, numa primeira fase, como a LDO, no primeiro ano nós vamos estar amarrados, nós temos que focar em redução de despesas e folha de pagamento. Essa seria a primeira fase. Numa segunda fase, redução de impostos e taxas. Todo mundo que paga imposto aqui, que gera DARF, que paga no dia 20, sabe o quanto é duro ter que pagar um DARFzinho pesado no dia 20. E nós precisamos reduzir impostos e taxas. Até para aquela pessoa que tem uma pequena fabriquinha de bombom na casa dela, que quer regularizar o negócio dela, que quer formalizar aquilo lá, precisa ter uma taxa mais baixa. Hoje, a gente sabe que em Pindamonhangaba, para você abrir uma empresa, custa em torno de R$3 mil. Imagina para essa pessoa que vai fabricar bombom para vender. De onde ela vai tirar esse dinheiro? Zerar a corrupção, chovendo molhado. Melhorar a infraestrutura com foco em eficiência. Diversificar a matriz econômica. Hoje a nossa matriz econômica ela é capenga. Ela depende da grande indústria e do setor público. Hoje no CAGED nós temos 37 mil pessoas trabalhando formais em Pindamonhangaba. 37 mil uns quebrados. 17 mil no setor de serviços, sendo que praticamente metade disso está no setor público. Temos 15 mil pessoas trabalhando nas grandes indústrias, 6.900 no comércio, 1.000 e poucas na construção e 1.000 e poucas no agro. Nós estamos matando o agro de Pindamonhangaba, que já foi a principal força motriz dessa cidade. O foco na geração de empregos. Bom, geração de empregos você não precisa. Não é só trazer grandes indústrias de base para a cidade. Não é só formar mão de obra em escolas profissionalizantes. Você tem todo um ambiente de negócio que é importante. Eu acabei de citar para o Toninho, tem um caso de uma pessoa que está com uma fábrica pronta, 300 empregos, parada porque a prefeitura não libera o alvará de funcionamento da fábrica. Não tem escola para as crianças dos funcionários. Ele quer trazer gente de fora para morar em Pina, não cabe. Não tem creche, não tem estrutura de saúde, a prefeitura não é amigável para trazer empresas para Pinda, não fomenta nem mesmo a empresa de Pinda. Tem uma lenda urbana aí que diz que tem um secretário que abriu a empresa dele em Taubaté. Lenda, não sei, diz certo, não sei se é verdade. Então, se a gente não tiver um foco em melhoria da estrutura, educação, gestão, tornar a empresa a cidade mais amigável para trazer as empresas, não adianta você ter um monte de soldador na cidade, não vai resolver nada. A empresa precisa, a cidade precisa estar preparada para receber essas empresas. E a prefeitura precisa ser amigável para receber esse pessoal. Menos burocracia, mais facilidade, ter pessoas que realmente... A gente fala que falta um ombudsman, para quem não sabe o que é isso, né? Ou um concierge, no meu setor que é hoteleiro. Concierge, quando você chega no hotel, ele faz suas vontades. Ele vai lá e fala, olha, eu queria dar uma volta de cavalo. Então, não vou providenciar um cavalo para você. Vai lá, vamos no cavalo. Talvez a gente precise de um concierge para as empresas dentro da prefeitura. Olha, eu preciso tirar o vará. Está aqui, vem cá, vamos conversar com fulano, ciclano e tal. Talvez a gente precise disso para fazer a coisa funcionar. Porque o estamento burocrático é tão grande que trava tudo. A saúde, nós precisamos ter um foco muito grande na prevenção. Hoje nós cuidamos de doença. E não cuidamos da saúde. Nós temos 0 programas preventivos de saúde na cidade. E os poucos que existem são ínfimos. O resultado é pífio. Nós precisamos cuidar da saúde das pessoas. E não da doença. Depois que a pessoa está doente, amigo, existe todo um processo que eu, inclusive, se der tempo, vou falar aqui. E segurança, bom, nós estamos vendo aí nos últimos tempos uma escalada de insegurança na cidade. Porque nós precisamos
de uma estrutura de segurança mais bem montada. Existe uma tendência mundial, que é a municipalização da segurança pública, apesar que no Brasil ainda é estadual, é uma responsabilidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo, mas existe uma tendência, as cidades que têm tido melhor resultado em índices de segurança são as cidades que têm uma guarda civil metropolitana forte, atuante, com policiamento preventivo e comunitário. Então, Giovanni, se você ganhar, o que você vai fazer? Bom, primeiras ações. Auditorias em contratos e processos da Prefeitura. A gente está tendo, para quem não sabe, o Deltan Dallagnol é o embaixador do Novo no Brasil inteiro. A gente já tem uma equipe de auditoria para fazer uma mini lava-jato. Ah, qual que é a ideia? É ir para o lado criminal? Não. Nós queremos entender o que está acontecendo de fato na caixa preta da Prefeitura. Nós queremos entender de fato se os processos que existem lá dentro são realmente efetivos, eficientes e eficazes no trato do dinheiro público e no trato das pessoas. Se isso gerar alguma consequência, aí é problema do Ministério Público. Esse relatório vai estar aberto. Mas nós precisamos saber para onde está indo o nosso dinheiro. Para quem não sabe, esse ano, o orçamento da Prefeitura supera R$1 bilhão. Tá? Diminuição secretariado, 100% técnico. Como no Partido Novo não tem coligação, nós não temos rabo preso com absolutamente ninguém. Então não adianta a pessoa ligar para mim e falar, olha, coloca fulano de secretário. Não. Nós vamos ter um secretariado 100% técnico. Primeiro e segundo escalão, 100% técnico. São pessoas que realmente estão ali para fazer acontecer, que sabem como vão fazer e sabem o que precisa ser feito. Não tem indicação política. Partido Novo não existe isso. Nós temos aí uma meta de diminuição das secretarias. Nós temos atualmente, para quem não sabe, nós temos 18 secretarias. A gente pretende, num primeiro momento, entrar com 14, diminuir para 12, e se tudo correr bem, chegar até em 10. Porque a gente acredita que isso vai gerar uma economia significativa, que nós possamos reverter isso em investimento em todas as pastas. PDV, até foi uma sugestão de uma amiga que é funcionária pública. Nós precisamos ter uma meta de redução de despesas na faixa de 20% no primeiro ano. Por quê? Por conta da LDO, para quem não sabe, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a gente tem um orçamento já definido, que foi definido esse ano para o ano que vem. Então, quando a gente assume, a gente já tem um orçamento travado para o ano que vem, que não te dá muita margem de manobra. Então, num momento que a gente não consegue movimentar tudo, é mais executar aquele orçamento, nós vamos entrar de sola na redução de despesas, num PDV, que é para aquele funcionário que realmente não queira continuar, programa de demissão voluntária, e diminuição dos comissionados, que a gente sabe que isso também é uma ferramenta que a gente tem nas mãos, que nós podemos fazer a coisa acontecer. Acabou? Não, nem terminou. Chegou nem no primeiro passo. Mas como foi dito, você tem a oportunidade de mandar o programa completo para ficar no site. E o mais importante, responder dentro do programa as questões que estão aqui, para poder trazer. Sortear 6. Não, é Quais medidas serão tomadas para melhorar o saneamento básico e reduzir o déficit habitacional? Bom, saneamento básico, para quem não sabe, hoje é monopólio da Sabesp em Pindamonhangaba, que acabou de ser privatizado. Então nós temos uma parceria com a Sabesp de longa data e já existe um plano dentro do orçamento municipal. Talvez essa seja o único item dentro da prefeitura que ele já vem como uma política de Estado. Isso já vem sendo trabalhado há quase 30 anos. Já existe um plano. A nossa ideia é dar continuidade a esse plano e concluí-lo. Pindamonhangaba tem um dos maiores índices de saneamento básico do estado de São Paulo. Então a gente não pode, hipótese alguma, tacar pedra em algo que é bom. O saneamento básico de Pinda tem muita coisa para melhorar. A gente tem aí todo um programa que pode ser feito em cima das fossas sépticas, das fossas ecológicas, principalmente na área rural.
Mas o saneamento básico das áreas urbanas, nós temos aí um programa que já vem sendo executado. O negócio é continuar isso. Em habitacional, a gente tem já um programa de parceria público-privada com empresas que querem abrir novos loteamentos na cidade e fazer habitações populares a preços subsidiados dentro dos programas do governo, Minha Casa Minha Vida, etc, etc. Então isso já está contemplado no nosso plano de governo e já tem, inclusive, conversa com algumas empresas que já tinha planos em Pindamonhangaba. Tem duas construtoras que me procuraram e falaram: a gente já tinha plano, estava tudo pronto, comprando terreno, está tudo certo, mas a prefeitura não liberou. Então, a gente quer que você libere, porque a gente quer construir casa. Eu falei: nossa, que chato, né? Eles querem construir casa e estão travando, não é coisa chata. Então a gente tem, eu falo que se o Estado não atrapalhar, a coisa anda. Acho que o grande ponto aqui em Pinda, se a gente não atrapalhar, a coisa vai. Você tem planos para revisar ou reorganizar as lombadas já existentes? Putz, essa é sacanagem. Na porta da minha empresa tem 4. Qual será a abordagem para garantir que elas realmente contribuam para a segurança sem prejudicar o fluxo do trânsito? Bom, já vou explicar, isso é básico, né? Está no nosso plano de governo, revisão de todos os semáforos, todas as rotatórias e todas as lombadas da cidade. Infelizmente, para quem não sabe, funciona assim. Você liga lá, você tem um amigo que é vereador: olha, eu quero uma lombada na porta da minha casa. Foi o que aconteceu na porta da minha empresa. Já tinha 2 lombadas, um infeliz foi lá e botou mais 2. Então tem 4 lombadas no mesmo quarteirão. 4. Tá? E mal feitas, fora do parque. Quem não sabe, lombada tem um padrão do Inmetro, que é para ser feita bonitinho. Tá? Então nós precisamos urgentemente de um engenheiro de tráfego na cidade que possa elaborar um plano de adequação na cidade. Tem semáforo onde não deveria ter. E não tem semáforo onde deveria ter. Cada semáforo, que teoricamente seria inteligente, mas não funciona. Então nós precisamos colocar isso para funcionar. E precisamos readequar toda essa malha viária. Né? Tem um assunto polêmico, a rotatória do Tenda, que para mim é muito emblemático e foi uma decisão não cartesiana. Ela não foi baseada em fatos e dados. Uma vez eu conversando com um político, eu perguntei para ele: legal, você mandaram colocar semáforo lá no Tenda, ótimo. Não, porque morria muita gente. Quantas pessoas morreram nos últimos 5 anos? Quantos acidentes tiveram lá? Não sei. Como é que você está tomando uma decisão de mudar uma rotatória sem ter os fatos? E agora, depois que instalou, já faz 1 ano, qual foi a diminuição? Não sei. Cara, mas você é o gestor. Não sei. Esse tipo de coisa não cabe numa gestão pública. Pelo menos na minha opinião, não. Nós temos que trabalhar em cima de fatos e dados. E não em achismo, ou em opiniões de internet, ou em medidas populistas. Nós temos que pensar naquilo que realmente funciona para a cidade. E para isso existe engenharia. Respondido? Quais são suas propostas para a preservação do meio ambiente e gestão sustentável dos recursos naturais? Bom, eu acho que o principal ponto disso também é um outro ponto que merece aplausos. A atual secretária de Meio Ambiente, para elogiar pode, né, Marilena? Então tá bom, obrigado. A atual secretária tem feito um trabalho muito bacana. Existe uma preservação do meio ambiente em Pinda, existem alguns pontos que podem ser muito melhorados, mas eu creio que ela está no caminho certo. Mas falta apoio. Falta muito apoio para ela fazer um trabalho. O que nós não podemos é ter uma política de meio ambiente em Pinda xiita, que atrapalhe o crescimento da cidade, que atrapalhe o desenvolvimento, a vida das pessoas. Existem rios que estão mortos, córregos que estão mortos. E aí você chega na prefeitura e fala: vamos canalizar isso aqui, porque isso aqui está morto, se você não canalizar vai continuar o problema. Não. Isso aqui não é problema nosso. E joga para frente. Não. Nós vamos tratar o meio ambiente com seriedade, sem sermos xiitas e querer preservar até a samambaia que está na porta do órgão público. Calma. Vamos ser racionais. O mundo é feito para todo mundo, para as plantas, para os animais e para a gente. A gente só tem que colocar cada um no seu devido lugar. A gente não pode passar o carro na frente dos bois.
Então, em relação ao meio ambiente, nós já temos um programa, e eu volto a falar, é mais um ponto que ele virou muito mais um plano de Estado, um planejamento de longo prazo que vem sendo realizado, mas pode ser melhorado. Esse é um dos poucos pontos que eu acredito que nós estamos no caminho certo, assim como a questão do saneamento básico. A gente tem ali muito para melhorar. Falta apoio. Ela não me falou isso pessoalmente, mas assessores, pessoas ligadas, falaram, falta apoio. Eu quero fazer muita coisa e eu sou amarrado. Não, tranquilo. O que você quer fazer? Aqui na história do terreno, né, para mim? Eu quero trazer um SESC, né? Falta só o terreno, a prefeitura não quer doar o terreno. É só isso o problema, vamos resolver. Porque terreno tem bastante. Só falta boa vontade para mim. Esse carro no chão, acho que Como você planeja reduzir as filas e o tempo de espera para consultas e exames? Agora eu vou gastar o slide. Vamos lá. Esse aqui foi o diagnóstico que nós fizemos, vou ser rápido, tá? Esse aqui foi o diagnóstico que nós fizemos. Vocês têm as UPAs, unidades de pronto atendimento, que descarregam tudo no pronto-socorro, os atendimentos mais graves. E aqui você tem um gargalo tremendo que joga para a Santa Casa. A Santa Casa é o nosso operador do SUS, que faz as internações, UTIs e os procedimentos de segunda e terceira fase. Vocês sabem as 3 fases? Não. Fase primária, primeiro atendimento. Fase secundária, exames com especialistas, pré-operatória, etc. E fase terciária são as cirurgias, UTIs, etc. Estou resumindo de uma forma muito grosseira para ficar fácil de entender. Hoje, a Santa Casa e o IAOS do pronto-socorro não têm os mesmos protocolos assistenciais. Elas não falam a mesma língua. Aqui fala alemão e aqui fala cantonês. Quando uma pessoa entra aqui vindo da UPA, essa pessoa chega aqui e tem que fazer o rediagnóstico. Olha, trava-língua, né? Aqui na Santa Casa para ela poder ser atendida. Atualmente a fila de espera de internação é de 30 pessoas em média. Faz quanto tempo isso? 2 anos está esse número aqui. Nós temos 45 leitos de internação. Vamos lá, matemática simples. O que nós precisamos fazer para resolver? Mais 30 leitos. Sim, quanto custa esses 30 leitos aqui? Alguém sabe? 4 milhões de reais para implantar na Santa Casa. Melhor comprar árvore ou comprar leito? E aqui na UTI, nós tínhamos antes da pandemia 10 leitos, depois da pandemia, com o dinheiro federal, foi para 17, e nós temos uma necessidade premente de 27. E estudos que a gente está fazendo com uma projeção populacional, nós precisaríamos de 37. Caso nós tenhamos uma nova pandemia, um desastre natural, como foi cogitado esses dias aí, da represa do Paraibuna explodir e ter problemas, nós precisamos ter folga na nosso sistema de saúde. Então, a forma é fazer esse aqui, conversar com esse aqui e resolver isso aqui. Simples, rápido. Giovanni, da onde você vai tirar dinheiro para fazer isso? Tem dinheiro. Já sabemos onde vai sair. Não é chute isso aqui não. Dá para resolver em 6 meses. Próximo. Quais projetos culturais e esportivos terão prioridade em sua gestão? Vamos lá. Esportivo. Desculpe os entusiastas, mas eu não acredito no esporte de ponta na cidade. É um dinheiro gasto com imagem. O que ele realmente traz de benefício para as nossas crianças, para a nossa formação? Não tem justificativa eu gastar 1 milhão de reais com uma equipe de ciclismo que 90% dos atletas são de fora da cidade, os patrocínios são todos de fora da cidade, só vão competir fora da cidade, para a gente simplesmente pegar esse cara, botar uma medalha no peito e passear de carro aberto e falar, legal, ganhamos o campeonato. Não foi pinta, foi aquela equipe. É uma equipe profissional. Não tem nada a ver. O dinheiro do povo tem que ser aplicado no povo, e não para essas pessoas. Nós temos que fazer todo um trabalho de iniciação esportiva nas escolas fundamentais, nas escolas, no Fundamental 1 e 2, nas escolas estaduais. As crianças muitas vezes não têm
alternativa, fica aquele professor de educação física sem muito a ver. Não. Vamos fazer essas crianças voltarem para a canoagem, que já foi emblemática na nossa cidade. Naquela época foi feito um trabalho fantástico. Vamos fazer as nossas crianças voltarem para o vôlei, para o basquete. Quer ver um exemplo? Coisinha básica que nós temos faca e o queijo na mão para fazer. Colônia de férias nas férias, né? Porque colônia de férias fora das férias não existe. Para as crianças da rede pública praticar esporte no João do Pulo, no Zito, nos nossos centros esportivos, nas próprias escolas. Nós não temos um campeonato interescolas. Quem é da minha época sabe, a gente tinha isso, né? Eu tive o privilégio de estudar no SAAD, né? Nós tínhamos lá o campeonato interno, depois a gente ia bater bola com objetivo, com ideias, a gente ganhava tudo, né? Então, cultural, só fechar essa parte. A gente tem que cuidar da cultura como se fosse uma empresa. Eu não acredito no fomento estatal para a cultura. Desculpa, não acredito. As melhores iniciativas culturais que existem no país são iniciativas privadas. São feitas com dinheiro privado, gestão privada. O poder público ele tem que fomentar isso, ele tem que dar a oportunidade para o setor privado fazer o que ele sabe fazer de melhor. Eu não tenho especialista de cultura do prefeito, né, para gerar um teatro, mas eu tenho certeza que se eu pegar uma empresa que gere um teatro lá em São Paulo e trouxer ele aqui para fazer com incentivo governamental, ele transforma o nosso Teatro Galpão, que atualmente está fazendo peça do MST, para os nossos filhos, fazer um baita de um teatro funcionar, com custos acessíveis, com peças de qualidade, com coisas relevantes. Museu, nosso museu está bonitinho, está bem conservado, graças ao Jorge Gonçalves. Se não fosse ele, não estava daquele jeito. Mas nós precisamos valorizar isso. O que veio de graça para a gente precisa entregar para a próxima geração de forma melhor. Last but not least. Existe algum plano para investir em campanhas de educação no trânsito que possa reduzir a necessidade de multas? Boa. Bom, para quem não sabe, parte da Secretaria de Trânsito tem um programa nas escolas municipais que fazem aí um trabalho de educação no trânsito. Isso é super bacana, funciona bem. Tudo bem que alguns funcionários que vão lá não estão muito afim de fazer aquilo, porque parece que estão de gancho, mas dá para evoluir, dá para melhorar muito isso. A questão das multas da cidade, gente, é uma questão matemática. Não adianta falar para mim com aquela velha desculpa, é só passar na velocidade que você não vai ser multado. Não, é mentira. Existe um algoritmo que muda a sensibilidade dos radares conforme as multas vão acontecendo. Para quem já leu Teoria dos Jogos, qual é a probabilidade de 2 anos consecutivos nós temos praticamente o mesmo número de multas na cidade? Difícil, né? E de repente as multas saltaram para mais de o dobro. Vou dar um número para vocês, tá? Isso aí eu venho estudando faz tempo. 2019, antes da pandemia, 1.800.000 reais de arrecadação. Estou arredondando os números para não ficar chato. 1.800.000 reais de multa na cidade de Pindamonhangaba. Câmeras e guardinhas de trânsito. Pandemia, 2020, 2 milhões de reais. Arrecadação de multas, crescimento. Nós tínhamos aí em 2019 96 mil carros registrados na cidade. 2020, pandemia, 2 milhões de reais. Crescimento de pouco mais de 10%. Está dentro do que a gente acredita que pode ser real. 2021, houve um crescimento. Foi para 10 milhões e 800 mil. Não, mentira, 10 milhões e 500 mil. Um salto gigantesco. 5 vezes mais. Qual a explicação? O motorista está passando do limite? Nós desaprendemos a dirigir? Vamos acabar com as autoescolas, meu. Vai lá para o gordinho do Horizonte lá, vamos acabar com a autoescola dele, porque todo mundo desaprendeu a dirigir. E aí o número se repete em 2022. 10 milhões 500 e alguma coisinha lá. O mesmo número de multas. E aí em 2023 nós temos 26 milhões e 800 mil de arrecadação de multa. Só não foi maior, se você pegar a curva mês a mês, e eu gosto de estatística, nós percebemos que chegou no final do ano, viram que botaram a mão pesada demais, deram uma retraída.
E esse ano tende a repetir o ano passado. Eu ainda não puxei os dados desse ano, mas tende. Mas parou porque agora esse mês mandaram segurar as multas de novo. Gente, existe uma indústria da multa instalada sim na cidade. E eu duvido que alguém matematicamente consiga me provar o contrário. Se alguém me provar, eu venho aqui e retiro o que eu falei. Mas matematicamente está muito claro que ela existe. Agora nós vamos abrir então ao público para fazer algumas perguntas para você. Olá, boa noite, meu nome é Vanessa e vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para os outros candidatos. A gente tem uma reforma tributária já aprovada no Congresso e que ela ainda está sendo mudada com as leis complementares, mas estima-se que a reforma tributária terá início agora em 2026. Qual sua estimativa e qual a sua perspectiva do impacto da reforma tributária no município? Porque vai ter um impacto muito grande nos municípios, a reforma tributária. Qual o seu plano de gestão visando a reforma tributária em 2026? Obrigado pela pergunta, Vanessa. Típica pergunta de quem estudou no SAAD é bom de verdade. Vamos lá. Reforma tributária é uma bomba relógio, ninguém está se atentando a isso. Tá? Só para vocês entenderem a gravidade disso. Um dos pontos da reforma tributária é a unificação de vários impostos em 2 impostos de valor agregado, e esses impostos passam a ser recolhidos todos para o governo federal, e ele passa, o papai Estado, o papai Lula vai distribuir para a gente. E ele vai dizer para onde vai esse dinheiro, com algumas regrinhas que eles estão moldando. Qual que é o grande problema para Pindamonhangaba? Quando eu emito uma nota para o Ceará, o ICMS que eu recolho a respeito da minha nota, 25% dele volta para o município. Fica aqui em Pindamonhangaba. Então eu recolho para o Estado devolve isso, 25% para Pinda. Ok? Entendido? Então eu posso vender para o Ceará, posso vender para o Rio Grande do Sul, posso vender para onde eu quiser, que o ICMS fica no Estado de São Paulo. Nós temos Gerdau, Novelis, grandes vendedores de produtos, grandes geradores de ICMS. Tanto é que vocês sabem que existe um movimento em Moreira César de separação de Moreira César, porque eles estão de olho na arrecadação do ICMS da Gerdau, que é uma das maiores da cidade. Se Moreira César separa de Pinda, tem um ICMS brutal que vai transformar numa cidadezinha desse tamanho, muito rica. Prato cheio para político. Qual é o problema? Com essa reforma tributária, deixa de ser recolhido para a origem e passa a ser mandado esse ICMS para o destino. Ou seja, toda essa vantagem que nós temos no ICMS dessas grandes empresas vai por água abaixo. E o pior, as melhores simulações que nós temos das consequências dessa reforma tributária estão sendo feitas pelo IPEA. Quem está comandando o IPEA é o PT. Eu não acredito nos números que eles estão dizendo. Então, eles estimam que Pinda pode ter uma perda de arrecadação em torno de 5%. Desculpa. Fazendo uma conta de padaria, isso pode ser muito pior. E pode gerar até paralisação de serviços públicos, por falta de recursos. Ou seja, por mais que seja dolorido para a máquina pública, nós precisamos urgentemente enxugá-la, reduzi-la, para ser a mais eficiente possível, a gente fazer o máximo com menos dinheiro. Que a hora que o cinto apertar e vai apertar para todo mundo, não tem para onde chorar. A reforma tributária é uma bomba relógio. A nossa sorte é que o Novo, junto com alguns outros partidos, conseguiram aprovar uma emenda lá nessa lei, que nos próximos 5 anos, 90% da distribuição vai ser feita segundo a regra antiga. Então nós temos aí 5 anos para nos prepararmos para essa bucha que vai vir. Se o gestor não souber disso, não se preparar para isso, quebra a cidade. E quem vai sofrer com a quebra da cidade é o mais pobre, é o mais carente. Então, esse é um assunto grave. Obrigado pela pergunta. Eu perguntei isso no debate, ninguém sabia responder. Eu falo isso com muita gente, ninguém sabe responder. E graças a Deus eu encontrei a Vanessa que sabe desse assunto. Então, isso é um assunto que eu venho estudando há algum tempo, e é grave o impacto dela nas contas de Pindamonhangaba.
Se vocês não estavam com essa pulga atrás da orelha, comecem a tê-la, porque é grave. É uma bomba relógio. Nós vamos ter o maior IVA do mundo. E eu lanço um desafio. O ideal seria, e isso não foi aprovado no Congresso, que quando a gente fosse no supermercado comprar, o preço da mercadoria fosse o preço real da mercadoria, sem impostos. E você pagasse o IVA no caixa, na hora de fazer a compra. Então você pega R$100, vai lá, compra as coisas que você quer no supermercado, gastou R$100 de mercadoria, chega lá no caixa. Nos Estados Unidos é assim. Você vai lá, paga, olha, sua compra deu R$100 mais o imposto 128. Sabe por que os políticos não querem isso? Porque vai ter uma revolta popular rapidão, ninguém vai querer pagar o IVA. Vai ter briga na boca do caixa. Eu não vou pagar isso, pega a mercadoria, está aqui o 100 e vai embora. Porque as pessoas não sabem o quanto de imposto elas pagam. Eu vou dar um exemplo, para quem compra cigarro, quem fuma aqui, 70% do valor daquele cigarro que você está comprando é imposto. Só perde para arma e munição, que é 75%. Nós temos as armas mais caras do mundo, por conta de impostos. A carga tributária, por exemplo, do meu item que eu vendo é quase 40%, é 39 ponto alguma coisa. E detalhe, hein, nós já tivemos em Confidência Mineira, lembra Tiradentes, aquela história que brigava do tal de um quinto dos infernos? Brigava porque Portugal levava 20% do nosso ouro embora. Cara, se fosse 20% eu estava felizão, deixa embora. E hoje nós estamos pagando uma taxa média de 37% de impostos, quase 40% de impostos de carga tributária. Então, para quem já ouviu falar na curva de Laffer, nós já estamos na descendente. Eles estão aumentando impostos e a arrecadação está caindo. E a coisa vai piorar depois da reforma tributária. Respondido? Boa noite, Giovana. Boa noite, Márcia. Eu, como ela, também vou fazer a mesma pergunta para você que eu fiz para os outros candidatos. Eu vi que você falou em PDV, né? A minha dúvida, qual é o seu plano para os servidores? PDV, eu entendo, né? Que quem está afim de sair, sai. Mas, ao mesmo tempo, você pode perder bons funcionários. Qual é o seu plano para os servidores? Bom, Márcia, excelente pergunta. A gente sabe que no serviço público nós temos muitas boas cabeças lá. Muita gente com boa intenção, que quer trabalhar, que quer fazer diferença. Essas pessoas certamente serão valorizadas. Nós precisamos dessas pessoas. Só para entender, deixar claro, talvez o trabalho mais nobre que uma pessoa pode ter é servir ao próximo. Isso é quase bíblico. E o funcionário público, de certa forma, é isso. Ele serve ao próximo. O problema é que muitas vezes algumas pessoas se desvirtuam e ela encarna o tal do funça, ou funcionário público, que é aquela pessoa que esse cara só está me atrapalhando, esse pagador de impostos só me atrapalha, não me importa, meu salário no final do mês está na conta. Então nós temos que, por conta de, não da minha vontade, não o Giovanni que quer, é um problema que nós temos lá na frente, que nós temos que resolver. Nós vamos ter sim que enxugar as despesas. Vamos começar primeiro enxugando contratos. Você sabe que tem muita gordura dentro dos contratos públicos atuais. Eu fiz um levantamento junto com o pessoal da Receita Federal. A gente estima que nós devemos ter um saving no primeiro ano em torno de 60 milhões de reais em renegociação de contratos. É muito dinheiro. Mas nós precisamos nos prevenir lá para frente. Então, nós vamos precisar valorizar aquele funcionário público que realmente está a fim de trabalhar, que realmente faz acontecer. Aquele que carrega o piano. Você sabe, dentro da prefeitura, que tem aquele que carrega o piano, aquele que trabalha e aquele que fica no cafezinho. Esse que está no cafezinho, o próprio funcionário público que trabalha, que carrega o piano, se incomoda com ele. Muitas vezes você tolera, mas você se sente incomodado, porque quando você trata quem carrega o piano, quem é enceradeira, da mesma forma, você está punindo quem carrega o piano. Isso é muito ruim. E nós temos um hábito de longa data de tolerar tudo isso. Não, são todos colegas, vamos deixar, o cara não está afim de trabalhar, não tem problema, deixa ele lá e vamos tocando a gente aqui. Só que isso custa dinheiro e nós vamos ter um problema lá na frente. Se nós tivermos sobra de grana, beleza, deixa o pessoal lá, vamos trabalhando, vamos levando. Mas nós vamos precisar tomar algumas atitudes sim.
Aquele que quer trabalhar, que quer fazer diferença, vai ser super valorizado. Vai ter aumento real, sim, porque vai ter caixa para isso. Tem a questão da cesta básica, que para mim eu acho um absurdo. Você, como funcionário público, sabe como isso funciona. Né? Para quem não sabe, PIDA gasta por ano 19 milhões de reais em cesta básica física, comprada numa empresa de São Paulo. E aí a Associação Comercial, cadê Deus? Na figura do Mauro, uma vez questionou, e eu estava junto, questionou a prefeitura, por que nós não damos vale alimentação para que gaste esse dinheiro no comércio da cidade? E aí, para cada solução, me deram 3 problemas. Ah, porque pode pegar o cartão e comprar bebida alcoólica? Mas aí é problema sua. Se ela quer comprar, é problema dela. Então, resumindo, Márcia, nós precisamos valorizar o funcionário que queira trabalhar, que está a fim de servir ao público, que está a fim de servir o Pindamonhangaba, que é nobre, é maravilhoso. Eu conversando com as professoras do ensino fundamental, principalmente aquelas que atendem crianças especiais, são todas mulheres maravilhosas que fazem um baita trabalho com um salário desse tamanho. Então, em nenhum momento falaram de salário, falaram de condições de trabalho. Essas pessoas têm que ser valorizadas, essas pessoas têm que ser carregadas no colo. E esse é o meu papel, é carregar as pessoas que queiram fazer a diferença no colo. Quem não quer fazer diferença, a única coisa que a gente vai pedir é o seguinte, que não atrapalhe. Porque nós precisamos fazer acontecer. Porque quem se prejudica, mais uma vez, é o mais pobre, é o mais necessitado. Respondi? Agora acho que é a última. Ô, Giovanni, boa noite, meu nome é José Dandi. Eu queria saber se no seu plano de governo existe aquele item com relação à poluição sonora. Ô vizinho, você também. É mais, penso que é só uma situação nervosa ali, não dá frase quartel, não. Olha, na verdade não é só questão poluição sonora, isso está envolvido uma série de fatores que vai desde postura, que libera alvará para determinadas casas, para ter som ao vivo, etc, etc, até a questão dos veículos ciclomotores de 2 rodas que fazem ratatatá na cidade, que viram moda. Então, são vários, é um problema multifatorial que também cabe uma solução multifatorial. Então, vai da segurança pública, né, vai de uma fiscalização mais assertiva e mais premente. Infelizmente, eu já testemunhei de blitz ali na porta, pegando o pessoal de moto com essas motos alteradas, fazendo esse tipo de algazarra, e recebe uma ligação e não sai de lá. Porque há interesses atrás disso. Então, sendo bastante objetivo, nós não temos o rabo preso. Nós não temos problema com quem... Nós não temos nenhuma amarração com quem está fora da lei. Nós não estamos implorando o voto de bandido. Nós precisamos fazer a coisa acontecer. Porque o cidadão de bem que paga imposto, a sua liberdade vai até onde acaba do outro. Então, nós precisamos respeitar o cara que quer andar de moto, o motoboy que usa aquilo para trabalhar, tem que ser valorizado, o cara ganha a vida dele com aquilo lá, mas ele também não pode incomodar o próximo. E só dando uma sequência a isso, 70% das internações por trauma na Santa Casa são oriundas de acidentes de moto. Normalmente motos de baixas cilindradas. Então nós precisamos realmente de uma atuação mais firme em cima disso, tanto educativa como corretiva, para que nós possamos ter paz e sossego, não só no centro, mas em toda a cidade, e também preservar a vida dessas pessoas que muitas vezes abusam e acabam parando no hospital e superlotam os hospitais que a gente paga a conta. E deixam muitas vezes pessoas com doenças crônicas, infartos, etc., que estão lá, que precisam de ajuda, que estão lá por causa de um pé quebrado, porque estavam empinando a moto. Então nós precisamos ter um processo educativo desse pessoal e até mesmo corretivo em alguns pontos. Mais alguma pergunta? Mais uma para encerrar? Eu vou fazer a última então. Tá, eu vou fazer a última então. Eu sei que a grande arrecadação da prefeitura são os impostos, IPTU. Muito bem. Com toda essa reforma fiscal que vai ser feita, vai prejudicar todas as prefeituras. Você vê a possibilidade de que os IPTUs de Pinda sejam analisados e reformulados? Casca de banana essa, hein? Vamos lá. Sim e não. Sim, eles podem ser reavaliados, principalmente com aquela história do drone, que pegou até
galinheiro e está pagando IPTU, né? Eu falo que tem um pessoal que tem galinha em casa e está pagando o ovo mais caro do Brasil, que paga IPTU em cima do galinheiro. Eu acho que cabe sim uma reavaliação, mas aí cabe do cidadão ir lá e questionar. Né? Temos 26 propriedades rurais em Pina que foram transformadas a revelia em IPTU, com o CNPJ de produtor recolhendo ITR, e foi transformado em IPTU da noite para o dia e retroagido 5 anos e emitida a cobrança, com execução fiscal. 26 propriedades na cidade. É um absurdo. E eu falo isso de carteirinha. Tá? Então, há sim a possibilidade de ser reavaliado, só que com a reforma tributária, a gente tem que ver como é que vai parar o IPTU e quanto ele vai pesar na nossa conta. Pra gente, uma coisa eu posso te garantir, compromisso meu é que vai haver cobrança do IPTU ano que vem, né? Tem um candidato que falou que não vai cobrar IPTU ano que vem, mas vai ter IPTU, mas um compromisso é que não haverá aumento do IPTU. Nós não vamos aumentar nem recálculo para cima e nem aumento da alíquota, porque o que aconteceu no passado foi que aumentou o recálculo, mudou a forma de cálculo, com drone, com aquela coisa toda, e aumentou também a alíquota. Então, quando falam que houve aumento de IPTU de 20%, não foi. Eu tenho casos que a gente pega, principalmente da população mais carente, que era R$250 de IPTU, foi para 600 e quando foi na prefeitura para pagar, virou 900, porque tinha um residual do ano passado. Não tenho um caso, tenho centenas de casos catalogados. E essas pessoas precisam ter um auxílio para recalcular isso. Agora imagina essa pessoa que é um caso fático, é verdade, não é número da minha cabeça, ela ganha um salário mínimo de aposentadoria e o marido está acamado, precisa de remédio. Se não fosse os filhos ajudá-la a pagar o IPTU parcelado, ela não ia pagar o IPTU. Então, uma coisa é você falar com, sei lá, Mauro Fanta, que subiu o IPTU dele, ele faz um bem, vai para lá, vai para cá, né? Ele vai chiar, vai brigar, vai ficar chateado, mas tudo bem, ele consegue pagar. E a dona Elza do Castorito, que a casa dela não tem nem forno, não tem reboco, que paga R$250, pagava R$250, agora foi para 600, esse ano está pagando 900. Então nós precisamos tirar um pouco sair um pouco da nossa bolha, porque nós vivemos numa bolha, desculpa, nós que estamos aqui vivendo numa bolha, e começar a entender a realidade do povo lá fora, que realmente é triste e sofrem para conseguir pagar as contas. E a prefeitura não pode ser um agente ativo de destruir a vida dessas pessoas. Eu vou pedir para você, então, entrar nas suas considerações finais, aproveitando que você apresente o seu vice, ok? Bem, gente, muito obrigado. Espero ter respondido satisfatoriamente a pergunta de todos. Quero apresentar para vocês o meu vice, Fábio Bardella. Esse homem fantástico que eu tive o privilégio e o prazer de conhecer dentro do Novo. Nosso primeiro contato foi por telefone, né? Você queria entrar para o Novo, tal, participar de tudo. Era mais um dos nossos candidatos. Nós tínhamos um candidato a mais dentro do Novo, de vereadores. E nós fizemos uma votação entre os candidatos para escolher o nosso vice. Nosso vice não foi uma indicação política, não foi nada. Foi uma votação dos próprios candidatos do Novo e escolheram o Fábio Bardella. E qual a minha surpresa? O homem é um talento. Fala bem, está 100% alinhado com a gente, sabe trabalhar, conhece saúde, é biomédico, é uma pessoa que eu me dou super bem, tenho um carinho enorme por ele, parceiro de trabalho, e Deus escreve certo por linhas tortas. Fábio Bardella veio para agregar de uma forma que eu não imaginava. E muito obrigado por estar comigo nessa caminhada, Fabião. Eu agradeço. Todo seu. Agradeço ao Giovanni, a todos aqui presentes hoje, nessa noite. A minha área é a área de saúde. Eu quero contribuir pela melhoria da saúde da nossa cidade e dizer que nós estamos em consonância, 100%, que também não foi uma postura política, como os outros candidatos fazem. A gente chegou numa conversa de consonância e estamos aí 100% alinhados. Obrigado. Obrigado, Fabião. É isso, gente. Se vocês se sentiram satisfeitos com tudo que a gente falou aqui, e posso garanti-lo, tem muito mais de onde vem isso aqui. A gente, infelizmente, tem uma limitação de tempo, a Marilena está ali só fazendo assim para me dar um beliscão. Mas, você sabe que você mora no meu coração e paga aluguel. Então, assim,
Nós temos um plano fantástico para Pindamonhangaba. E o que é o melhor, nós temos uma equipe impecável para Pindamonhangaba, que não está preocupado com cargo, com salário, com orçamento, nada disso. Está preocupado em realmente fazer a diferença na nossa cidade. É isso que a gente quer. E isso é ímpar. Eu nunca vi, em toda a história política de Pindamonhangaba, uma equipe que está focada nisso, de coração aberto, de mente afiada e com muita disposição para fazer realmente a diferença na nossa cidade. Se você quer um novo caminho para a Pinda, uma alternativa à velha política, fora daquele mais do mesmo, aquele blá 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 de sempre, dê uma chance para o novo. Vote 30, Giovanni Nicoletti para prefeito, Pardelão para vice e toda nossa equipe de vereadores, que é fantástica. Muito obrigado, gente. Antes de encerrar, eu queria passar aqui para os nossos realizadores arrematar, né? Não um final. Bom, agradecer a todo o público das 3 noites, né? A todos os candidatos, hoje especialmente a Giovanni, dizer que esse é um espaço de construção coletiva, né? Quando a gente tem acesso a todas essas questões que são levantadas, a gente pode, então, fazer uma escolha consciente. A gente precisa construir cidadania, e eu acho que o Observatório Social tem isso como dado. Eu falei isso recentemente numa entrevista na TV Aparecida. A gente precisa que o servidor público seja servidor público. Então, esse tipo de debate consciente vai exatamente nessa direção. Né? Muito obrigado. Obrigado a todos. E acho que foi, né, Marilena, também cumpriu direitinho o tempo. Foi muito bom, sem brigas, né? Sem falar mal de ninguém. Isso aí que é importante, apresentar o plano de governo. Acho que é isso aí, é a nossa intenção. Muito obrigado a todos. Quero agradecer a todos, então, a presença de todos aqui, do candidato, do seu vice, dos seus assessores. Espero que tenha sido ao contento quem acompanhou, nossos internautas que acompanharam esses 3 dias, espero que tenha sido ao contento. Foi muito bem planejado pela Marilena, pelo Observatório, pelo Sincomércio, pela CIP. Quero dizer também que a CIP quer estar sempre ao lado do comércio e alavancando os comerciantes e indústria. Então, estaremos sempre ao lado de qualquer que seja o prefeito eleito. Nós queremos participar sempre do progresso de nossa cidade. Um abraço a todos, uma boa semana a todos, felicidades, boa sorte.